O próprio nome já diz tudo. É polícia de proteção. Esta polícia serve para proteger os cidadãos, serve para proteger as pessoas. Mas hoje em dia os valores parece que estão invertidos. O primeiro valor, existe uma questão que se chama presunção de inocência, que é uma coisa legal. Nós estamos a trabalhar com o contrário. Aqui em Moçambique é presunção de culpa. A pessoa não é inocente até que se prove o contrário. A pessoa é culpada até que se prove o contrário. Quer dizer, nós já não procuramos elementos de prova para atribuir o ônus da culpa a alguém. Nós procuramos elementos de prova para atribuir a inocência a uma pessoa. Isto está profundamente errado. São valores completamente deturpados, que envergonham-nos como nação. E nós somos vistos hoje em dia na internet, somos vistos em vários quadrantes. Isto vai além fronteiras e nos mostra como um país que ainda tem uma polícia primitiva, que não entende princípios reais de valor humano. Nós olhamos para a nação, para a soberania de uma nação, para um país como apenas extensão territorial. O país não é extensão territorial, meus caros. O país, mais do que extensão territorial, o país são os moçambicanos. O povo moçambicano é o bem mais importante que nós temos como nação. E se nós temos uma polícia que, em vez de ajudar as pessoas, está para maltratar as pessoas, está para espancar a pessoa, vejam que aquele jovem ficou com a cara completamente desfigurada, com o rosto completamente destruído, e não é um caso de se dizer que é resistência à prisão que justifica aquele comportamento. A polícia é treinada, até, pelo menos partimos do princípio de que a polícia é treinada. Nós pagamos impostos para que haja condições em Matalane para se formar polícias. Para se formar polícias que consigam ter a habilidade de neutralizar um criminoso quando ele resiste à prisão. E, primeiro, porque não nos parece que é o caso de resistência à prisão. E segundo, porque ainda que fosse resistência à prisão, a pessoa é imobilizada, é algemada. É assim como se usa. E o cacetete também existe, justamente para isso. Não é espancar uma pessoa. Isso não é resistência à prisão, não é uma medida de coação. Isso é espancamento gratuito. Isso são medidas arbitrárias. Isso deveria dar punição. Então, os indivíduos, os agentes em questão, a própria PRM tem que olhar para eles, a PRM, a Procuradoria-Geral, tem que olhar para eles e não só responsabilizar eles, falo da PRM, responsabilizar eles, como é que se diz isso, disciplinarmente, mas a própria Procuradoria, as entidades legais deveriam responsabilizar estes cidadãos criminalmente, porque foi cometido um crime contra este jovem e alguém tem que pagar e assumir as sequelas, conforme ele próprio também disse no seu próprio comentário. Ainda na mesma senda, olhando para aquela que é a atuação da Polícia da República de Moçambique, sobretudo nas avenidas da cidade, será que estão realmente para proteger o cidadão, ou olhar, vigiar as avenidas, ou estão mesmo para buscar interesses particulares, pessoais? Eles nos impõem medo. Basicamente nos impõem medo. E eu acredito, com a conjuntura social que este país tem tomado, eu acredito que eles próprios deveriam ter medo dos seus próprios atos. Agora mesmo estava a ler ali no ecrã um comentário, alguém a dizer que se faça isso com alguém de Machaquene para ver o que é que acontece. Veja só, nós estamos a sair de uma convulsão social que aconteceu há um ano e alguma coisa, em que o povo, as pessoas, acabaram por se vingar dessas entidades que andam a oprimir a vida das pessoas. Imagina só, o polícia ele também tem que ter muito cuidado. Ele pega nas pessoas, espanca, a pessoa está a andar com uma mochila, vem da escola, tem que ser travada, tem que ser revistada. É o que se diz, eles não estão a impor segurança, estão a nos dar a sensação de que nós somos culpados e temos que provar inocência constantemente. Enquanto não, deveria era se provar a culpa nas pessoas, porque as pessoas são todas inocentes até que se prova o contrário, mas não. Nós temos que andar como culpados. Quando a polícia nos para, nós temos que ter medo. A própria polícia da PRM, os que vestem-se os vulgos azulinhos, né? Não devia usar este termo porque é pejorativo, mas é a polícia de proteção, assim é que é, perdoe-me, estava à procura dos termos. Às vezes nos mandam parar de carro, nem é dever deles, nos exigem carta de condução, nós acabamos entregando por medo. Há um claro clima de medo, de abuso de poder, abuso de confiança e toda a série de abusos que essas pessoas perpetuam. Há meses houve uma situação em Bobole, se a memória não me falha, o qual áudios vazaram na internet, que davam conta que agentes da polícia, na perseguição de uma viatura, dispararam contra a mesma viatura, culminou com a morte de uma criança. Houve uma revolta popular, a qual foi queimado um agente policial. Agora, áudios que vazaram davam conta que quem disparou, quem desferiu aquele tiro, não foi o polícia queimado.
diziam que é um dos colegas que tem mais ações, sobretudo quando está para fazer o seu trabalho. Como é que olhas em relação à atuação de alguns polícias? Porque é sabido que existe um bom polícia, não é? E, sobretudo, quando são muitos, uma ação de um errada pode também culminar com consequências para o outro policial. Agora, como é que olhas em relação a esse aspecto? Honestamente, eu não sei se ensina ética em Matalândia, mas eu começo a duvidar porque a polícia basicamente é antiética. Muitos agentes, a grande maioria dos agentes são pessoas extremamente antiéticas, porque elas veem que aquilo de facto acontece, não denunciam, tudo bem. Quem foi linchado não foi a pessoa que deu o tiro, mas quem denunciou a pessoa que deu o tiro? Ninguém. A pessoa não foi denunciada, a pessoa continua lá, a seu belo prazer, a abusar o poder, a maltratar o cidadão, aquele que deveria proteger. Ele continua a maltratar, porque parece que em Matalândia não se ensina ética, parece que não se ensina valores. Daí que nós estamos cansados, inclusive, de casos de corrupção, em que a pessoa, querendo como não, a pessoa é coagida a pagar, a pessoa já não paga porque é um corruptor. Não, a pessoa é coagida a pagar. Isto é, te apanham com algum valor na rua, você tem que justificar o valor. E mesmo com a sua justificação, a polícia já viu, é que nem um tubarão no mar. Ele basta ver um bocadinho de sangue, acabou. Ele vai ter que tragar a vítima, vai ter que morder. Não tem como. A polícia também, basta sentir cheiro de dinheiro, cheiro de oportunidade. Ele também vai arrancar coisas à pessoa. Então, estamos num clima. Isto é um faroeste, por assim dizer, porque não há lei. Quem deveria impor a lei é o bandido. Porque a convicção que eu tenho é que a polícia não só não está a combater o crime, mas como produz crime. Eles cometem crimes. São os primeiros a cometerem crimes. Crimes de agressão, crimes de extorsão, crimes de abuso de poder, crimes de abuso e se calhar até casos de abuso sexual perpetrados por polícias. De facto, já houve denúncias e tudo. E há coisas que até nem são denunciadas porque também existe uma cultura de medo. Eles nos metem medo, como se eles estivessem protegidos. E eles envergonham aquilo que é uma máquina governativa. Vai ser envergonhada por causa do comportamento de meia dúzia de pessoas. Uma instituição como a PRM, que é uma instituição grande, enorme, de magnitude nacional, é envergonhada por causa de meia dúzia de pessoas. Mas atenção, não estou a dizer que esta culpa morre solteira. Tem culpa porque não se responsabiliza os criminosos que estão dentro da polícia. É necessário que os colegas denunciem esses atos. Não tenham medo de denunciar para que essas pessoas sejam expulsas. Não só têm que ser expulsas, mas também têm que ser responsabilizadas criminalmente. E mesmo só para também colocar isto, porque não me tinha sido perguntado, eu já vi até de agiotas que pagam agentes da Cernic para irem fazer cobranças coercivas. E muita gente sabe. Já vi de pessoas, até de negócios, de cambalachos, que pagam agentes da Cernic para irem se envolver nesses cambalachos. Então, para dizer que a própria polícia ela está a produzir crime, é produtora de crime. E isto não pode acontecer neste país. É necessário que haja vigilância e que as entidades competentes governamentais apertem com esses cidadãos, apertem com essas pessoas, porque o nosso país não precisa deste tipo de pessoas na corporação. A semana passada, Sua Excelência Daniel Francisco Chapo teceu palavras praticamente polêmicas, onde diz que chega de estique de corrupção. E acabou dizendo que cabeças vão rolar. Porque, segundo o presidente, existem chefes que delegam a alguns agentes para o terreno, não é? E exigem alguns pagamentos quando voltarem para o gabinete. Como é que olhas também sobre este ponto de vista? Porque é sabido, o oficial Dias diz-se que delegam pessoas ou agentes, vão lá para o terreno, vão lá trabalhar. Em contrapartida, os agentes devem voltar com dinheiro, não é? Com nhonga. O agente que não volta com nhonga é visto como um agente que não trabalha. O agente que trabalha é aquele que volta com nhonga. E nhonga é dinheiro de corrupção. Essas cobranças ilícitas nas vias. Como é que olha em relação a esse aspecto dos chefes mandantes? Acho que quem trabalha é quem volta com nhonga. Bem, a opinião pública sabe que isso é verdade. Nós não podemos até não ter provas palpáveis, podemos não poder provar, daí que não citamos nomes para também não sermos processados por aí fora. Mas a opinião pública, no geral, veja um bar, veja um mercado, veja um sítio em que tem um aglomerado de pessoas, pessoas acadêmicas ou não, as pessoas sabem que isso é verdade. E isto é um fenômeno chamado corrupção estrutural. Está enraizado dentro da estrutura. Quando constróis uma casa
tens lá os pilares e as vigas. É a corrupção dentro do próprio ferro, dentro da própria viga, a criar um alicerce da própria casa. O que é que eu quero dizer com isso? É que a corporação tem estado alicerçada na corrupção. E é um dos piores sítios. Todos os sítios são muito maus para que haja corrupção, mas o pior sítio é a polícia. Porque nos dá a sensação de impotência, nos dá a sensação de não estarmos protegidos. Veja só, se a meta do chefe ou do comandante ou por aí fora, ao nomear alguém ou atribuir uma missão a alguém, ele ter a nhonga e não está preocupado com resultados concretos que ajudem a vida dos moçambicanos, o que esperar desta polícia? Vamos esperar este tipo de atos. E a pessoa também tem a convicção de se eu garantir a nhonga para o meu chefe, eu posso maltratar as pessoas a meu belo prazer. Posso me envolver em atividades criminais a meu belo prazer. Posso me envolver em chacinas, essas chacinas que nós temos visto, de pessoas da Cernica se matarem entre elas, por aí fora. Esses assassinatos, eu não sei, aliás, são pessoas da Cernica ou não, mas pronto, a verdade é que estão a matar pessoas da Cernica. E, entre outros casos, nós vemos estes casos. E dá-nos a convicção de que isto parece que não vai ter fim. Parece que não vai ter fim porque está muito enraizado. Então é necessário que de facto rolem estas cabeças. Eu sou daqueles que acreditam no Presidente da República e tenho total convicção de que vão rolar cabeças. É a única coisa que eu posso dizer. Eu acredito nele. Se diz que vão rolar, vão ter que rolar. E a ver, vamos ficar à espera. Muito bom, Justero Alfredo. Telespectador, aqui a nada, vamos abrir as linhas para também ouvirmos aquele que é o vosso comentário a respeito da atuação da polícia em Moçambique. Talvez a polícia haja bem. Também quem tem alguma história que tenha lhe acontecido junto com a polícia poderá aqui compartilhar conosco. Dizer que brevemente vamos estrear uma rúbrica, não é? Chamada Tempo do Telespectador. Tempo do Telespectador é onde o repórter do povo vai trazer um tema e vai dar total liberdade para o telespectador ligar, participar naquele tema, não é? É mais para estarmos perto dos nossos telespectadores e internautas. Dizer que assim que nos acompanha através do Facebook, por favor, partilhe a nossa transmissão com seus amigos, vizinhos, colegas. O repórter do povo agradece. Assim que nos acompanha através de Dias TV, GuTV, a Start Time, TV Cabo, TMT, Posição 14. Dizer que muito obrigado. Estamos aqui no estúdio com Justero Alfredo, nosso comentador, analista, a nos ajudar a interpretar, não é? A analisar alguns temas que estamos aqui a trazer. Ainda sobre a atuação da polícia, qual é a mensagem que deixas para os bons agentes? Para os bons agentes, continuem a honrar a farda que vestem, continuam a honrar a bandeira que juraram e sejam mais vigilantes, denunciem casos de corrupção, denunciem casos de violência, denunciem casos de arbitrariedade, de abuso de poder, de abuso de confiança, de abuso contra os moçambicanos. Ser polícia é mais do que prender bandidos. Ser polícia é ser a garantia da ordem, soberania do Estado. Vocês estão aí para isso, então garantam a nossa própria segurança e garantam também a vossa segurança denunciando este tipo de atos, denunciando este tipo de pessoas. Muito obrigado, Justero Alfredo. Vamos passar para... podemos abrir as linhas. Podemos abrir as linhas para ouvirmos aquela que é a opinião dos nossos telespectadores. Justero Alfredo, um polícia denunciar o outro, será que não será conotado, não será visto como um mau agente esse que vai denunciar o colega? Não devia. Não devia, porque é um dever dele. É dever dele garantir o bom funcionamento da instituição a qual ele pertence. Então, se estamos a denunciar, ele é moçambicano acima de tudo. É por favor, Justero, não perca seu fio de pensamento. Vou pedir ao Cleiton para abrir nossas linhas, para ouvirmos, não é? Aquela que é a opinião dos nossos telespectadores em relação a este tema. A atuação da polícia. Assim que tiveste uma história ou algum acontecimento junto com a polícia, pode também partilhar aqui conosco. Seja ela boa, seja ela má. Bons polícias existem sim. Bom dia, está tudo bem? Estou bem, você está ao lado. Aqui também, graças a Deus. Muito obrigado por ligar para nós. Bem-vindo. Boa segunda-feira. Esse é o nome de onde é que nos fala? Sim. Eu quero parabenizar o programa, mas antes de dizer que esse programa é bem possível que o comandante-geral esteja a ver, não é? Esse programa, deverá agir dando exemplo daquilo que está acontecendo no país, detendo esses polícias que maltrataram esses jovens. Exato.
Cleiton, estamos a pedir as imagens do jovem quando conversamos. Falar de outro aspecto fora dessa questão aí. Exato. Falar do caso da... Exato. Sim. É o seguinte. Aí em Maputo já houveram, pelo que eu vi, assisti na televisão, já houveram 2, 3 acidentes. Depois de aparecer um profeta no programa que antecede o programa do Fred, a dizer que nós já teríamos feito oração na N1, que não haveria mais acidentes, esse troço todo da província de Maputo. Onde que está esse profeta aí? Eu gostava que o ministro da Justiça atuasse nessas igrejas falsas que andam a falar coisas que em países comentam coisas de destruição só no país. Falam dizendo que é porque cobras existem na estrada, cobra não aparece na estrada. Tem mato nas bermas das estradas. As cobras habitam nas matas. Como uma cobra não pode aparecer na estrada e passar? Dizem que já combateram os acidentes. Estão aí acidentes. Cobram dinheiro nas igrejas e nem se sabe o que, se faz com esse dinheiro que cobram nas igrejas. São os primeiros, esses profetas, pastores, são esses terroristas que estão a alimentar o terrorismo em Moçambique. Deve combater essas igrejas falsas em Moçambique. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro, pela sua participação e sua contribuição. Liguem para nós, deixem aquele que é o vosso comentário. Não se esqueça, o ponto de vista é a atuação da polícia em Moçambique. Conte sua história, boa, seja ela má, e poderá partilhar com a sociedade moçambicana. Justeiro Alfredo, eu questionava se esse agente que vai queixar para o outro não será conotado pelos outros? Pode até ser, mas o agente que também faz justiça num ambiente de injustiça já é conotado pelos outros, porque já é diferente. E a pessoa que ligou agora, o telespectador que ligou agora, disse bem que até pode estar... Tá sim, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, no NV. NV, Neldito Vilanculos, o repórter do povo. Exatamente. Seja bem-vindo, seu nome, de onde é que nos fala? Maraguaina, anonimato número 1. Anonimato número 1, sua contribuição, meu caro. Ora, antes de eu falar alguma coisa, quero parabenizar esse jovem aí pela lucidez que ele tem. Na verdade, eu estou a perceber que Moçambique, cada dia que passa, estou a conhecer boas pessoas e pessoas interessantes nesse caso. Exato, eu gostaria de estar aí perto para pedir o número dele. Exato. Poderemos compartilhar. Pode cumprimentar o Justério Alfredo, anonimato. Como? Pode cumprimentar o Justério Alfredo. Opa, como está, jovem? Estou bem, obrigado. Não sei do seu lado, meu caro. Opa, eu também estou muito grato por te ver aí e ouvir as suas palavras. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Elis. Está correto. Indo concreto ao assunto, né? Eu já serei egoísta a estar a falar outra coisa, porque esse jovem já falou tudo. Apenas eu só liguei mesmo para dizer isso. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Tem alguma história com a polícia? Assunto de polícia, meu amigo. É isso que já falou. Esse jovem já falou tudo. Estarei a gastar tempo, Mahala. Ele já falou tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Anonimato Número 1. Anonimato Número 1 que é nosso telespectador assíduo, não é? Está recorrentemente a ligar para nós, acompanhar aquelas que são nossas transmissões. Nós agradecemos, porque afinal de contas, nós trabalhamos para o povo. Agora, esse feedback, esse acompanhamento que nós precisamos, não é? Muito obrigado. Voltando ao seu fim de pensamento. Sim, dizia, tem que denunciar. Porque mesmo os agentes... Está sim, bom dia, está tudo bem? Está tudo bem, não sei para aí. Aqui também, meu caro. Seu nome, de onde é que nos fala? Aqui fala de Nampula, meio litro. Neolido. Muito bom. Meio litro. Sua contribuição, meu caro. Indo concreto ao assunto sobre a atuação da polícia. Exato. Está muito negativo cá em Moçambique. Eu acho que eles precisam mais de uma capacitação, precisam mais de uma evolução mais na questão de atuação. Mas também não podemos deixar de trás que existem lá alguns bons agentes. Existem.
Mas esses bons agentes estão envenenados com medo porque não podem dar uma denúncia aos outros, né? Eles não têm a própria coragem, aqueles que podem exibir como a polícia e a postura moçambicana. Então, isso aí cria transtorno no trabalho da polícia, mancha muito. Isso aí, eu estava a sair de Nampula para Murupula, distrito local, que é minha terra natal, mas infelizmente ali no meio que, pelo controle que eu pude ver, foi um ato de corrupção mesmo, e nós podemos participar, assim vimos, porque o motorista tinha que sair do carro, depois ali voltas e falou-se muita história sobre carros, pneu, não pneu, tudo aquilo ali que era para corromper o motorista. Mas, infelizmente, nós não tivemos a coragem de denunciar, porque também para denunciar é um caso muito triste. Dá medo você denunciar um agente de polícia. Então, eu gostaria de saber que método podemos usar para criar uma denúncia à distância. Porque tinha que existir uma linha operativa assim, para darmos denúncia. É difícil você ir ao comando e dizer, olha, na área X está aqui um policialista, você corre risco da sua vida e toda a sua família. Sim, então eu gostaria que existisse um mecanismo em que podemos dar denúncia à distância, mas também não nos criar problemas, mas geralmente a polícia está a atuar de uma maneira errada. E parabenizar com o seu trabalho, força aí, continua assim. Aqui te escuto de Murupula diretamente, na zona do Rovuma 2, e muito obrigado aqui, meio litro de Nampula. Obrigado. Muito obrigado, Elito de Nampula, pela sua contribuição. Cleiton, podemos disserar um pouco as linhas, voltaremos a abrir para... enquanto isso, iremos ouvindo aquele que é o comentário, análise do Justério Alfredo, nosso convidado, para nos ajudar a interpretar este e outros temas que vamos trazer para nossos telespectadores. Assim que se encontra ligado através do Facebook, dizer que muito obrigado. Partilhe a nossa transmissão com seus amigos, vizinhos, colegas. O Repórter do Povo agradece. Esta é a primeira edição do Diário do Povo, dia 1 de dezembro, não é? December time, maquecemos. É preciso sermos vigilantes, não é? Chegado a essas alturas do ano, os ânimos são muito elevados, não é? E isso faz com que haja grande índice de acidentes, não é? Eventualidades. É necessário que sejamos vigilantes. O maligno quer se alimentar. Vamos reforçar nossas orações, nossa custódia, nossa proteção. A sua ação vale, a sua ação conta. A sua ação negativa pode proliferar todo mundo. Há dias eu dei exemplo de a Covid-19, não é? É uma doença que começou com uma pessoa afetada. Veja que a pessoa afetada foi... Não é? Começou na China, foi afetando, aquilo passou de epidemia, que é uma doença de uma região, para a pandemia. E a pandemia é mundial, não é? Isso para dizer que a ação de uma pessoa pode proliferar praticamente todo mundo. Agora, se fazeres boa ação sua, vai também ajudar na construção de um mundo melhor. December time, aquecemos, é muita carne, muitas expectativas, muitos sonhos, muitas viagens, muitos gastos, mas tudo façamos de uma forma racional. Assim que se encontra ligado através do nosso canal DSTV, TNT, TV Cabo, Gu TV, muito obrigado. Justério Alfredo, há dias recebemos uma denúncia de alguém que dizia que foi para a esquadra, não é? Para intimar alguém. A polícia disse que nós não temos combustível. Estamos a pedir, nos dar dinheiro, combustível, para virmos aí resolver a sua situação. Como é que olha também para esta questão de cobranças? Essa questão é muito estranha. Eu próprio estou muito espantado. Pegou-me de surpresa. Nunca vi tal coisa. É um tremendo absurdo. É o bater no fundo de determinadas pessoas. Eu sou da opinião de que tem que haver uma triagem, mas muito séria, quando se vai formar uma polícia para poder servir o povo, para poder servir aos cidadãos no geral. Porque tem se metido qualquer pessoa hoje em dia. Basta a pessoa apresentar o documento de registro criminal e provar que não cometeu nenhum crime e passar no teste de aptidão física, está lá dentro. E entra rigorosamente qualquer pessoa, não importa a índole da pessoa, não importa o caráter da pessoa, não importa como a pessoa pensa, não importa os antecedentes familiares, a pessoa está lá e depois vem esse tipo de casos. Para essa instituição é alocado um carro,
é alocado combustível, são alocados recursos e sei até que é alocada até alimentação para essas pessoas. É tudo alocado. Por que tem que pedir as coisas aos cidadãos? O cidadão já paga imposto, já paga o IVA, está a apresentar a intimação porque foi defraudado. Quer dizer, quer ser a polícia também a continuar a defraudar. E mais uma coisa, só para completar aquele primeiro raciocínio. Alguém também falou, acho que foi o anônimo. Ou foi o número 1. anonimato número 1, ou foi o segundo que falou, o de Nampula. Exato. Falou, disse que existem bons polícias na corporação e eu concordo plenamente. Eu já estive em risco de ser assaltado no Zimpeto. E teve 2 polícias que me acompanharam até o controle. Pedi, acompanharam-me, eu disse, eu estou a fugir, estavam para me assaltar, eles me acompanharam até o controle, fizeram essa gentileza. Estavam no posto deles, puxaram-me a carregar a KM com o peso que a KM tem. Me acompanharam e não me pediram nada em troca. Já na Baixa, outro dia, houve corte de energia. É uma zona muito perigosa, na 25 de setembro, próxima à Rua de Bagamão. É uma zona extremamente perigosa. Já fui acompanhado por polícia, já tem um local seguro para apanhar transporte ou para apanhar yango. Então, para dizer que existem realmente boas pessoas na corporação, detalhe, não me cobraram nada. Existem boas pessoas na corporação. O problema é que a corporação está infestada de pessoas más. Uma fruta podre no meio de frutas boas acaba por estragar todo o saco. Então, é aí onde começa o problema. Para dizer que essa situação deles pedirem combustível, pedirem ajuda de crédito, pedirem coisas à vítima, isso não existe. Como é que a vítima já é vítima do bandido ou da pessoa da qual intimou? E tem que ser vítima também do polícia. E não só, existem casos em que o queixoso, até quem cometeu o crime, e chega lá, paga a polícia para a polícia ir atormentar a vítima. E acontecem muito esses casos. E o próprio polícia, quando vai lá intimidar, ele já tem total consciência de que está a intimidar a uma pessoa que não fez nada, que é até a vítima na situação. E chega lá e vai ter com a vítima e diz, aquele pagou-me tanto, você paga mais. Fica um leilão. Isso acontece, é muito comum. Para dizer que essas práticas estão enraizadas, estão infestadas, isso tem que cair por fora. Porque eu não acredito que seja o valor do comandante-geral da polícia, nem do adjunto, nem dos demais comandantes. Não é. É valor de meia dúzia de arruaceiros que estão ali a criar confusão e a envergonhar a PRM, que é uma boa instituição.